primeiro, do ponto de vista institucional, o desgaste que esse caso do Márcio está provocando em todas as instituições. Né? Como é que vai ser feita essa recomposição institucional brasileira aí? Tudo bem, Nassif? Muito boa noite a todos aqueles que estão acompanhando a TV GGN. Eu acho que vai ser muito complicado recuperar isso que está acontecendo, né? A decisão do ministro Toffoli, ela traz ali uma discussão processual penal gravíssima do ponto de vista da legalidade. Ele praticamente sequestrou a atuação e a atribuição do Ministério Público Federal. É como se ele tivesse, de alguma maneira, tentando trazer para si, como julgador, todos os atos da investigação. Você fala, digamos, a maneira como ele está autorizando as músicas e tudo, ou essa medida dele de impedir que a Polícia Federal consulte aí as provas? A maneira desde o início, Nassif. O ministro Toffoli, desde o início, tem proferido decisões absolutamente questionáveis do ponto de vista do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele é forma de proteção e garantia. Garantia para o órgão de investigação e, mais ainda, garantia para aqueles que são investigados. Se o poder público, por meio do poder judiciário, não consegue assegurar essas garantias, tudo se torna questionável. Essa última decisão do ministro Toffoli, antes dele entregar para a PGR, que ele disse que deveria ficar com o Supremo Tribunal Federal, no meu humilde entendimento, por exemplo, ele transforma todas as provas que foram coletadas pela Polícia Federal em nulas, porque ele rompe a cadeia de custódia de uma maneira irretratável. Não tem como você desfazer a tragédia que foi feita do ponto de vista da cadeia de custódia. Né? Ali, se ele mantivesse essa decisão, né? E o Supremo não teria técnicos e condições de fazer a auditoria que seria necessária também. Né? Mas ele acabou voltando atrás, passando para a PGR. Isso aí ameniza um pouco a situação? Eu tenho a impressão que não, porque já foi feito, né? Foi encaminhado a documentação para ele antes da própria PGR. Depois ele mandou entregar e custodiar junto à PGR. E agora, com essa última decisão dele, mais recente, de nomear os peritos da Polícia Federal para fazer o trabalho, fica pior ainda. Porque essa é uma atribuição da perícia que não compete ao juiz, ainda que presida o inquérito, não compete ao juiz determinar quem vai ser o perito a fazer ou deixar de fazer aquilo que é a atribuição do titular da ação penal, que é o Ministério Público Federal. Esse ponto eu não acompanhei, não. Ele quer determinar quem vai ser o perito? Foi hoje isso? Determinou nominalmente 4 peritos, dizendo que são as únicas pessoas, hoje, uma decisão de hoje, há pouco, dizendo que são as únicas 4 pessoas que poderão ter acesso a todo o arcabouço dos 39 celulares apreendidos para fazer a perícia. Isso não é atribuição do Poder Judiciário, é atribuição do Ministério Público e mais, atribuição da Polícia Federal, que tem um corpo de policiais peritos, de profissionais técnicos peritos, e que normalmente, Nassif, são peritos que não são claramente indicados para o público quem vai periciar. Porque na medida em que você nomeia o perito e diz, olha, o perito vai ser o João, você coloca o João em risco numa situação como essa. Em risco de tentativa de homicídio, em risco de tentativa de suborno, você traz uma situação absolutamente periclitante para o processo. Isso tinha que ser, tinha que desaparecer do sistema, que aconteceu com a decisão. Eu não sei se foi pior, o concerto foi pior que o soneto, alguma coisa nesse sentido. Mas você diz, então, quando ele chama a si mesmo entregando para o PGR, ele já colocou a legalidade da operação em risco aí? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim, porque as provas elas passaram pelo juiz para depois passar para o Ministério Público. Não existe isso, né? Isso está absolutamente fora de cogitação. A gente não sabe especificamente o que aconteceu com o material que foi encaminhado a ele. Ele teve acesso ao material, eu não sei o que aconteceu com o material, a defesa dos investigados também não sabe o que aconteceu com o material. Não há nenhuma razoabilidade disso. Ele queria custodiar tudo isso no Supremo Tribunal Federal,
muito provavelmente a pressão interna e externa falou mais alto, e ele, de fato, devolveu a quem de direito, que é o Ministério Público Federal. Então, eu quero crer que isso na verdade, é uma tentativa de minimizar o problema, mas o problema já foi causado. E agora, com essa nomeação por parte dele de quem efetivamente pode atuar como perito, fica pior ainda. Não há razoabilidade nenhuma para um juiz determinar quem vai ser o perito num momento de investigação. Porque, veja, a gente ainda está falando de investigação. Não há um processo em que ele presida. Quem tem que dizer quem é o perito é o órgão pericial. Agora, o que está acontecendo, a gente percebe, é um conflito aí, teve vazamento de informações aí de um dos celulares, do Vorcaro, falando aí do contrato com a esposa do Alexandre Moraes, teve essa suspeita de que COAF estaria investigando as contas aí dos ministros, ou seja, você tem um conflito interno aí de proporções ainda não avaliadas, né, Wellington? Se todas essas informações forem comprovadas, o conflito interno é inimaginável, porque qual a segurança jurídica que você dá para o jurisdicionado de que as decisões elas serão imparciais, de que, de fato, os juízes conseguirão julgar sem querer assegurar que este ou aquele tenha, de alguma forma, um benefício nas decisões. É preciso ter cautela antes da gente prosseguir com essas informações, mas se todas essas informações que estão sendo ventiladas e verificadas por respeitáveis jornalistas forem confirmadas, forem comprovadas, a imparcialidade do próprio Supremo Tribunal Federal, de modo geral, ela está absolutamente questionável, né? Agora, tudo isso ocorre no momento em que você tem o Supremo como um elemento central na luta contra o crime organizado, na Faria Lima e no próprio Congresso, né? Como é que fica essa disputa aí com o crime organizado? Esse é um outro problema, Nassif, porque o judiciário, quando a gente fala que o poder judiciário vai combater o crime, já tem um erro na essência. Não é papel do poder judiciário combater crime. O juiz ele é absolutamente imparcial e não pode olhar capa nem fato. O juiz ele tem que analisar provas. Quem combate crime organizado é Ministério Público, Polícia e Poder Executivo. O Poder Judiciário não pode, nunca deveria, em nenhuma hipótese, combater o crime organizado. Nós temos ali a triste história da Lava Jato, por tudo que a gente conheceu dela, em que, naquela ocasião, o então juiz Sérgio Moro se dizia o grande caçador de corruptos. Ele era o indivíduo que combatia a corrupção. O juiz que combate o crime, ele está errado pela própria natureza do Poder Judiciário. Então, refazendo a pergunta aí, a participação as operações da Polícia Federal recebiam um endosso do Ministério do Supremo Tribunal Federal. É papel dele dar esse endosso? Na medida em que há elementos que indiquem que há parlamentares e pessoas envolvidas com foro por prerrogativa de função, que popularmente a gente chama de foro privilegiado, é necessariamente papel do Poder Judiciário, e neste caso o Supremo Tribunal Federal, dizer se os requerimentos da polícia e as representações do Ministério Público deverão ou não ser realizadas. Então, sim, compete ao Supremo Tribunal Federal, um dos ministros, neste caso Dias Toffoli, dizer se A ou B, se o pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público deverá ou não ser realizada. Mas o sistema que nós temos hoje no Brasil, pelo Código de Processo Penal, em tese, o juiz que defere ou indefere estes requerimentos, ou seja, o juiz que preside este inquérito nesse sentido da legalidade, deve ser diferente daquele juiz que vai julgar. Então, se um ministro está determinando se pode ou não pode fazer determinada investigação, tem que ser diferente do ministro que vai julgar a posteriori. Tá, então, eu faço a minha afirmação lá, quando eu falei que o Supremo está indo contra o crime organizado, o Supremo está sendo uma peça essencial para a Polícia Federal poder avançar sobre parlamentares aí que montaram essa rede aí de distribuição de recursos públicos aí, né?